Queridos, Deus é bom, Deus é maravilhoso e nós somos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito durante todo esse tempo. 27 anos não são 27 dias. E quantas vidas restauradas, quantos casamentos restaurados. É isso que nos alegra, saber que muitos que nasceram, cresceram neste ambiente, nesta igreja, e hoje são líderes, hoje são pessoas frutíferas. Eu louvo ao Senhor também por você que acabou de chegar. Tem gente que tem uma semaninha que está aqui, não é? Mas assim como aquele que está desde o começo, como você que chegou ontem, vocês são muito importantes. Nós amamos vocês. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Eterno. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Versículo de número 9. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava, presta atenção, de si para si mesmo, orando desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Feche os teus olhos. Pai eterno, Pai de amor, no nome precioso de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença. Sabemos que o Senhor tem uma palavra de destino, o Senhor tem uma palavra para os Teus servos, para os Teus filhos, para todos que estão neste lugar. Use a minha vida na unção e no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Diga amém e aplauda bem forte, mas bem forte, a palavra de Deus. Desde a segunda-feira, eu estava em oração pedindo a Deus a palavra de hoje. E o nosso Deus é um Deus que fala, o nosso Deus é um Deus que se revela. E da segunda para a terça-feira, o Senhor me deu a mensagem em sonho. E eu quero compartilhar com vocês nesta manhã a parábola do fariseu e do publicano. Se você ler desde o primeiro versículo do capítulo 18 até o versículo de número 8, vai estar aí falando também de oração. São 2 parábolas que se referem à oração. A primeira parábola, uma viúva, ela está implorando a um juiz iníquo, a um juiz que não temia Deus e nem respeitava os homens. E esta mulher estava de contínuo incomodando aquele juiz. E aquele juiz disse: eu não temo a Deus, eu não respeito aos homens, mas esta mulher está me incomodando, eu vou julgar a causa dela. Então Jesus, ele nos ensina através dessa primeira parábola a importância que tem a persistência na oração. Quer ter uma vida vitoriosa? Oração. Você sabe qual é o problema de muitos? Falta de oração. E o Senhor nos ensina a sermos persistentes na oração. Aquele juiz
ele teve que fazer justiça, porque aquela mulher estava lhe incomodando. E o Senhor nos diz para nós sermos assim, persistentes, determinados em relação à nossa vida de oração. Orou, não chegou ainda, continue orando. O problema não foi resolvido, continue orando. Vai batendo, que vai chegar a hora que a porta irá se abrir. Se na primeira parte ele fala sobre a persistência, a perseverança na oração, agora essa parábola que fala aí do fariseu e do publicano, o Senhor nos ensina como devemos nos comportar na oração. Como que você precisa se portar diante de Deus em oração? Agora, para nós entendermos, vamos vivenciar essa história, vamos entrar nessa parábola, vamos seguir estes dois homens que estão caminhando para o templo, para orarem, para a oração. Estes homens estão se dirigindo para orarem no templo. Queridos, quando eles chegaram lá, teve um que procurou ali o melhor lugar, e era costume dos judeus levantar os olhos aos céus nesta época, e ali eles faziam ali os seus pedidos. O fariseu, ele estava cheio do seu ego. O fariseu, ele tinha duas coisas: uma régua e um currículo. Uma régua porque ele media os outros em relação a si mesmo. Ele se achava superior aos demais. Eles eram estimados, honrados diante do povo. Parecia que eles tinham a melhor conduta, o melhor comportamento, mas tudo era uma fachada para esconder uma vida de pecado. O fariseu, ele está ali no templo, e a Bíblia vai dizer que ele está orando de si para si mesmo. Sabe aquela oração que não passa do teto? Aquela oração que não era para Deus, era para si mesmo. E será que isso também não acontece com a gente? Quando queremos apenas mostrar quem nós somos, que somos pessoas piedosas, fazemos as coisas certas, mas queremos propagá-las para as pessoas, até para recebermos elogios. Essa é a vida do fariseu. Orava de si para si mesmo. E ele tinha um currículo. E neste currículo dele, ele começa a apresentar ali os seus méritos. Ele começa a dizer: ó Deus, graças te dou. Ó Deus, eu te dou o dízimo de tudo. Ó Deus, eu não sou como os demais que adulteram. Eu não sou como os demais que enganam. Eu não sou como os demais. E ali ele estava realmente mostrando o seu currículo de uma vida de santidade, de uma vida que ele achava que ele estava agradando a Deus com tudo aquilo. E quando nós olhamos para a vida do publicano, o publicano que ele fica até perto da saída, ele não se atreve a ir muito à frente, e ele não tem coragem de olhar para cima, mas ele está com seus olhos baixos, e ele está ali: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, pecador. O outro se achava o máximo, esse não se achava digno, mas ele estava clamando por misericórdia. Amados, eu quero que você preste atenção, porque para Deus, presta atenção nisso que eu vou dizer, para Deus, o melhor pode ser o pior.
e o pior pode se tornar o melhor. Quem está entendendo? Não foi assim quando Davi foi escolhido rei? Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Eu vou te enviar à casa de Jessé. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Samuel obedece e ele chega lá na casa de Jessé, porque Deus não disse que iria ungir a Davi, mas ele disse: vai e eu te mostrarei. E quando ele chegou lá, no coração dele, quando Jessé juntou todos os filhos, ele disse: é esse, o primeiro, né? Quem sabe o mais forte, mais capaz, mais formoso. Aí o Senhor disse: não é este, eu o tenho rejeitado. E ali foi passando um por um dos filhos de Jessé, e o Senhor não se agradou de nenhum deles. E ele disse: você não tem um outro filho? Tem mais algum? Eles tem um, está lá cuidando das ovelhas, mais novo, mais moço. Mande chamá-lo, nós não iremos nos assentar à mesa enquanto ele não chegar. Quando Davi chegou, o Senhor falou: é este, aquele que era desprezado pelos seus irmãos, foi o que Deus escolheu. Escute, Deus não vê como vê o homem. O homem vê apenas o que está diante dos seus olhos. Deus vê a intenção do coração. Deus, ele contempla a sua real motivação. Por que fazemos certas coisas? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? É para glorificarmos o nome do homem? Ou será que aquilo que estamos fazendo é para agradar exclusivamente a Deus? Precisamos tomar muito cuidado, porque para sermos religiosos, fanáticos, e passarmos a medir a vida das pessoas, queridos, é rapidinho isso aí. Por isso que o Senhor nos confronta, assim como o Senhor estava confrontando os religiosos com essa parábola. Logo aí no primeiro versículo que nós lemos, o motivo desta parábola foi por causa daqueles que se julgavam superior aos demais. O Senhor, ele reprova olhos altivos, pessoas orgulhosas, soberbas, mas o nosso Deus dá graça aos humildes. Olha o que diz Provérbios 28:13, que todos nós conhecemos e muito bem: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e abandona alcançará misericórdia. O fariseu usava toda aquela pompa, toda aquela figura, né, de religiosidade, de santarrão, que cumpria todas as obrigações. O outro, vendo que não tinha méritos nenhum, mas estava com o coração quebrantado, em arrependimento, sabia que era inimigo de Deus, pois estava vivendo em pecado. Por isso ele clama pela misericórdia: tem misericórdia de mim. E a Bíblia vai nos falar que um volta justificado, o outro não. Quem voltou justificado foi aquele que se quebrantou, que reconheceu que era um pecador. Não o fariseu, mas sim o publicano. Olha o que Tiago nos fala no capítulo 4, versículo 9 e o versículo de número 10. Entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Queridos, a palavra do Senhor, ela é poderosa. E essa questão de pedir a compaixão de Deus, eu quero que você preste atenção nisso que eu vou dizer aqui. Todos nós conhecemos a passagem bíblica
que fala sobre Bartimeu, em Marcos capítulo 10, 47 e 48, aonde o cego ouve falar que Jesus está passando ali, e ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas começaram a falar para ele assim: fica quieto, cala a boca, cego. Ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus para e manda trazer o cego. E ali o Senhor diz: o que queres que eu te faça? Senhor, quero ver. E ali Jesus restaura a visão dele. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse pedido de misericórdia não é o mesmo do publicano. O cego aqui está clamando por uma reparação física, pela restauração da sua visão. Enquanto que o publicano, ele está clamando por misericórdia, por uma reparação espiritual. E aqui eu quero que você preste atenção, porque nós clamamos muito ao Senhor por misericórdia para alcançarmos uma bênção financeira. Clamamos: misericórdia, meu Deus, abre a porta. Misericórdia, meu Deus, cura, Senhor, essa enfermidade. Misericórdia, meu Deus. Mas não estamos clamando misericórdia, Senhor, porque somos pecadores e precisamos vencer essa vida de pecado. Será que vamos continuar presos ao jugo do inimigo? Vamos usar uma fachada de religiosos? Ou vamos nos humilhar diante do Senhor? Se tem uma coisa que o publicano foi sincero com Deus. Diga comigo: sinceridade. Essa palavra, ela surgiu na época do Império Romano. Sinceridade, sincero, quer dizer aquele que não usa máscaras. Na época do Império Romano, eles usavam máscaras de cera para ocultar ali a sua face nas festas. E também a cera era usada quando um artesão estava fazendo uma obra de arte e ele ali batia um pouquinho mais de força e gerava um problema na arte dele ali, né? Lascava a madeira ou a pedra, e ele então preenchia aquele espaço com cera. E quando alguém ia fazer um acordo, ia comprar algo, ele falava assim: sem cera. Quer dizer, você precisa ser sincero, você não pode me esconder nada. Será que você está escondendo algo de mim? Porque quando colocava a cera na obra de arte, imagine você talhando ali a pedra, lascou aqui um pouquinho da pedra, ele preenchia com cera, e ali passava o verniz, e estava tudo bem, parecia que a arte estava perfeita. Tempos depois a cera derretia, e aquela obra de arte era desprezada, rejeitada, ficava algo feio. Quando nós somos sinceros diante de Deus, é quando não usamos máscaras, não agimos como o fariseu, que mostra para todo mundo uma vida de piedade, de santidade, mas dentro do coração é um sepulcro caiado, por dentro cheira mal. Por isso que precisamos nos achegar a Deus com o coração quebrantado, em arrependimento. Saiba de uma coisa: Ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Mas muitos estão perdidos dentro da própria igreja. Se você estiver contaminado com o pecado, saiba de uma coisa: ou você continua agindo como fariseu, ou então você vai ter uma atitude do publicano, clamar pela misericórdia dele. E aí o Senhor vai dizer: meu filho, já que você se humilhou, já que você se quebrantou, você vai voltar justificado, abençoado, com a minha bênção sobre a tua vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos nos achegar ao Senhor.
O nosso Deus não rejeita coração quebrantado. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração para liberar sobre a vida de vocês. A sua atitude tem sido de um religioso fariseu ou de um publicano em arrependimento? Glória a Jesus. Põe a mão no seu coração. Você tem sido sincero com Deus? Se você tem usado máscaras, joga elas fora. Diga: Senhor, eu quero ser sincero com o Senhor. Eu quero compartilhar a minha vida com o Senhor. Eu quero, Senhor, rasgar o meu coração diante de Ti. Mas eu não quero guardar, Senhor amado, essas coisas que têm me perturbado. Eu não quero mostrar para as pessoas algo que eu não sou. Me ajude a me libertar de vícios, de maus hábitos. Fale com Deus. Aquele que pode te socorrer, aquele que pode te ajudar, está neste lugar. Faça como o publicano, em arrependimento. A oração foi ouvida e ele voltou em paz. Ele voltou bem para a sua casa. Deus ouviu o seu clamor. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Comece a exaltar a Ele. Comece a exaltar ao Senhor. Comece a engrandecer o nome dEle. Aleluia. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. A história do avivamento na igreja, uma coisa que sempre aconteceu: quebrantamento, reconhecimento de pecado. É muito fácil a gente fazer como o fariseu, julgar os outros, desprezar as pessoas. Nos avivamentos, quando a igreja estava ali, orando, orando, chorando, se quebrantando, até quem passava na rua, leia o avivamento na Rua Azul, você vai descobrir isso aí. Às vezes quarteirões de distância da igreja, as pessoas caíam de joelhos pedindo perdão ao Senhor, porque havia uma atmosfera de glória. Às vezes nós estamos agindo como Isaías. Se você ler Isaías capítulo 5, ele vai falar assim: ai dos que bebem vinho, ai dos que praticam tal coisa, ai disso, ai daquilo. Mas no capítulo 6, ele vai ao templo, ele viu os céus abertos. Ai de mim, ai de nós. Precisamos nos converter a cada dia ao Senhor. Amém.